A paz do Senhor, mulher posicionada, como você está? Vamos começar mais um dia de devocional dos nossos 30 dias de oração pelos filhos. Já estou aqui com as minhas anotações. Eu quero compartilhar com você um devocional que hoje ficou bem curtinho, mas ficou assim, uma estratégia mesmo do Senhor para as nossas vidas. E eu confesso para você, deixa eu colocar meu carregador aqui, que hoje eu apanhei um pouco, assim como tem sido todos os dias, mas hoje de uma forma diferente. Nessa meditação aqui, eu vou te falar por quê, tá? Eu vou te falar por quê. Primeiro que hoje nós vamos orar nesse dia número 11, orando pelos nossos filhos, por domínio próprio, ou seja, autocontrole. E aí, nessa oração, nessa meditação, trago aqui o versículo Gálatas 5, 22 e 23. E esse Gálatas 5, 22 e 23 é aquele que fala dos frutos do Espírito, certo? Então, vamos lá? Vou ler com você aqui, nessa versão primeiro mais atual. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Amém? Eu acho que essa versão que eu tenho aqui, da Almeida revisada e atualizada, talvez seja um pouquinho diferente, vamos ver? 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Muda pouquinho, né? Então, sobre este versículo e falando, né, sobre domínio próprio, que seria, né, o autocontrole, eu quero trazer para nós essa reflexão e dizer assim, que primeiro, que quando a gente lê aqui Gálatas está falando, deixa eu abrir aqui o resumo, eu faço um resumo à mão, depois eu digito, então vamos lá. O Gálatas aqui, quando ele está falando de fruto do Espírito, né, isso já é bem claro para nós, talvez você já saiba, mas vale a pena lembrar, ele fala fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito e aí ele vem com toda uma descrição aqui de 9 características, né? E aí, isso nos dá a entender que não são vários frutos, mas é um fruto. E aí, aquela velha comparação, né, mais precisa, né? Ela não é nova, mas é precisa, do que a gente já ouve muito no Ministério Infantil, principalmente a gente que ministra para crianças, que é o quê? É como se fosse uma pocã, uma mexerica, não sei como você chama. E aí, ela é um fruto só, mas ela tem vários gominhos. Então, ele é um fruto, mas ela tem vários gomos. E o fruto do Espírito é isso. Ele é mas ele tem várias características. E como que a gente vai, então, falar apenas sobre o autocontrole e o domínio próprio? Eu entendo que quando a gente tem amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, a gente cresce no domínio próprio. E da mesma forma, quando a gente tem o domínio próprio, a gente também tem todas essas coisas, né? Então, há eu acredito que ao mesmo tempo que um gera o outro, né, a gente vai conectando isso. Mas, o que eu queria falar, assim, sobre a questão do fruto. Por isso a gente não consegue desvencilhar, né, domínio próprio dos outros frutos, porque um gera o outro e um traz o outro. A maturidade do outro, o crescimento do outro. O que eu escrevi aqui é assim, ó. O domínio próprio, sem o Espírito Santo, é disciplina. Tá? E esse domínio próprio é o que o mundo chama de um simples autocontrole. Então, a pessoa tem um autocontrole, tem uma disciplina, mas ela não tem o fruto do Espírito Santo. Então, sim, é possível que nós conheçamos pessoas que têm domínio próprio, mas não têm o fruto do Espírito, ok? Mas, se o domínio próprio vem acompanhado dessas virtudes, então, amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, o domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Consegue entender a diferença, então? E pensando nisso, vamos falar biblicamente, né? O fruto, ele vem de uma árvore. Ou seja, o fruto é o resultado, ok? Então, o fruto do Espírito é o resultado do agir e da manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, eu tenho o Espírito Santo, ele age em mim, através de mim. A minha transformação é a manifestação do Espírito Santo, certo? E essa manifestação do Espírito Santo, essa transformação que é gerada em mim, gera o domínio próprio, através das minhas atitudes, das minhas ações, ok? E quando nós estamos falando disso, entendemos então que o quê? O Espírito Santo, ele é a fonte,
E os frutos, né? O resultado. Ou seja, o domínio próprio é um resultado, é uma evidência disso, certo? E aí, eu coloquei aqui, ó. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos gerar o fruto. Amém? Isso aqui é uma afirmação e é um fato, né? Porém, o domínio próprio, como eu já disse, está conectado às demais virtudes. Então, quando a gente cresce no domínio próprio, a gente também manifesta as outras virtudes do fruto do Espírito Santo. Da mesma forma, quando a gente desenvolve essas virtudes, a gente também cresce em domínio próprio, tá bom? Agora, uma pessoa que tem o domínio próprio é o quê? Resumidamente falando, de forma assim muito resumida, é uma pessoa que consegue controlar as suas emoções, controlar as suas palavras e controlar as suas atitudes, certo? E aí, eu coloquei aqui, essa pessoa, esse jovem, esta criança, ela pode ter muitas características. Porém, eu destaquei aqui 4 pra gente falar delas, tá? Então, primeiramente, ela aprende a lidar com as frustrações, certo? Então, vamos trazer agora pra realidade dos nossos filhos. Uma criança, um adolescente com domínio próprio, aprende ou está aprendendo, mas ela consegue lidar com as frustrações. Está ali desenvolvendo. O que seria esse lidar com as frustrações? Ela aprende a receber um não. Então, ela recebe um não e ela entende aquele não, ou por mais que ela não entenda aquele não, ela vai lidar com aquele não. Não vai ser uma birra exagerada, não vai ser uma situação que toda vez que recebe um não consegue lidar com esse não, né? Porque a gente passa muito por isso. Pessoas, crianças, jovens, que recebem um não e não conseguem lidar com esse não, né? Segundo exemplo aqui de uma pessoa com domínio próprio, ela aprende a administrar o tempo e fugir das distrações. Então, uma criança ou um jovem, é claro que eles estão em formação, aprendendo, mas ela vai aprender a lidar com o gerenciamento ali do tempo dela, administrar o tempo, fugir das distrações. Mas eu também vejo que às vezes é difícil até para nós. Algumas vezes a gente se distrai, a gente fica ali, né, no feed, rolando ali, e quando vai ver, nossa, tinha tanta coisa pra fazer, nossa, perdi não sei quantos minutos, ou quantas horas, ou quanto tempo aqui, e não fiz aquilo que precisava fazer. Porque muitas vezes é difícil até pra nós administrarmos o nosso tempo por conta das distrações. E para as crianças não é diferente, para os jovens não é diferente. Então, uma pessoa com domínio próprio aprende a gerenciar isso, né? Número 3, um outro exemplo, ela demonstra responsabilidade com tarefas e compromissos. O que eu mais escuto são mães me falando, e eu passo por isso também, que os filhos não têm comprometimento com as tarefas, com tarefas do dia a dia, do cotidiano da casa, da rotina da casa, ou da escola, né, com tarefas escolares, ou extracurriculares, que precisa ficar pegando no pé, a criança não entende que tem compromisso, que tem responsabilidade. Isso aqui é uma das maiores falas que eu escuto de muitas mães, né? E uma pessoa com domínio próprio, ela demonstra, assim, a responsabilidade dela com os compromissos, com as tarefas, com as demandas, tá bom? Outra coisa, ela aprende a controlar a palavra e emoções. Então, ela aprende a controlar o que ela fala e aquilo que ela sente, certo? Por quê? Porque uma pessoa sem domínio próprio, sem autocontrole, ela vai falar de qualquer jeito, ela vai falar qualquer coisa, ela vai falar a qualquer momento. E da mesma forma, aquilo que ela sentir vai ser muito intenso. Ela vai sentir e vai expressar aquilo que ela tá sentindo de uma forma talvez exagerada, talvez fora do contexto, talvez sem medir. Então, pode ser sim que prejudique, magoe ou outras pessoas, ou que esteja em desacordo com aquilo que tá acontecendo ali. Consegue entender? Então, essas foram apenas 4 de vários exemplos que eu poderia trazer aqui, que eu trouxe. Por que eu trouxe esses exemplos? E agora, mãe, eu preciso falar com você, porque essa é a parte que mais falou ao meu coração, para que de fato eu e você possamos meditar enquanto mães. O autocontrole, ele não significa perfeição. Porque talvez você ouviu aqui essas aplicações, esses exemplos de pessoas com autocontrole, com domínio próprio, e pensou assim, nossa, eu quero tudo isso aqui pro meu filho. Eu tento ensinar ele tudo isso, assim como eu, né? Você pode ter pensado assim. Eu tento ensinar tudo isso pra ele, pra ela, eu dou exemplo, eu falo tem que fazer, enfim. Mas só de ouvir isso aqui, você falou, nossa, mas é tão difícil, porque parece que não entra na cabeça. Ou talvez em algumas coisas, ou talvez em tudo, ou talvez em algumas coisas. Não sei, não conheço a sua rotina. Mas talvez em algumas coisas, assim como eu, você também falou, nossa, até pra mim isso aqui é difícil.
Até pra mim, às vezes é difícil controlar as palavras ou as emoções. Até pra mim, às vezes é difícil administrar o tempo, né? Fugir das distrações. Até pra mim é difícil, às vezes, as responsabilidades com a tarefa e compromisso. E daí você vai dizer, não, mas eu sou adulta. Tá, tudo bem. Mas você chega no horário sempre, em todos os lugares, certinho? Entende? Você cumpre todos os prazos que são determinados no seu trabalho, enfim. Então, às vezes, a gente, até pra nós é difícil o domínio próprio, tá? Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui pra nós como uma reflexão, que é algo muito importante, o autocontrole, o domínio próprio não significa perfeição e ausência de emoções. Porque tudo aquilo que a gente quer ensinar para os nossos filhos, curar nos nossos filhos e passar para os nossos filhos, precisa primeiro estar na gente. Primeiro a gente precisa saber, primeiro a gente precisa curar na gente e primeiro a gente precisa executar, para depois conseguir passar para eles, tá? Então, autocontrole e domínio próprio não significa ausência de emoções. Significa aprender aos poucos. Porque não existe perfeição. Significa que a gente vai sendo aprimorado, vai aprendendo a governar os impulsos, vai aprendendo a ajustar as emoções, vai aprendendo a governar a fala, vai tendo sabedoria e através dessa transformação do Espírito Santo, lembra que a gente falou lá no começo? Aí sim, a gente vai chegar ao fruto. Lembra? A gente vai chegar à evidência da transformação, ao fruto, ao resultado desse agir do mover aqui do Espírito Santo em nós, ok? Porém, e agora vem as nossas reflexões mais fortes e profundas desse devocional de hoje. Nós sabemos que a perfeição não existe, mas nós queremos a ausência de erros. Então a gente tá o tempo todo, eu não sei você como mãe, talvez isso caiba para você, talvez não, mas essa foi uma reflexão que o Espírito Santo me trouxe hoje. A gente tá o tempo todo ensinando e às vezes esperando que os nossos filhos façam tudo de forma perfeita e correta, e a gente esquece que esses jovens, adolescentes, essas crianças, elas são seres humanos, não são robôs. Então, primeiro, eles vão ter emoção. Segundo, eles podem errar, certo? E quando eles errarem, eles precisam ser acolhidos e explicar para eles como errou e como pode acontecer, e como pode fazer de forma diferente. Eu acho que a gente falou bastante sobre isso no devocional de ontem, né? No devocional de ontem, falando sobre aprender. Se você não viu, veja que nós vamos falar muito sobre isso, sobre ensinar como exemplo. Mas aqui, o que mais me tocou foi, nós esquecemos que eles têm emoção. Então, a raiva, o medo, a frustração, a tristeza, são naturais do ser humano. E eles podem sentir, é normal. Eles precisam aprender a lidar com esses sentimentos e nós precisamos aprender a ensinar eles a lidar com essas emoções, com esses sentimentos. Por quê? Imagine que você quer muito um carro, mas você entra em oração por aquele carro e nesse momento o Senhor fala pra você, não é hora desse carro, você vai comprar aquele outro carro ou você não vai comprar carro nenhum. Você vai sentir, talvez, tristeza, você vai sentir frustração, você vai sentir, talvez, até raiva. É lícito, são todas essas emoções. E você, como adulto, vai ter que lidar com isso. Se você não aprendeu, é nesse momento que você vai aprender, ok? A mesma coisa acontece com os nossos filhos. Então, ele quer muito ficar no celular naquele momento. E você diz que não pode. Ele quer muito aquele brinquedo e você diz que não pode. Ele quer muito aquele passeio e você diz que não pode. Ele quer muito e você falou que não. E aquele não é pra ele... para cuidado, mas vai gerar nele alguma emoção, tristeza, frustração, talvez raiva, e você naquele momento está ali, mãe, pai, educador, para aprender a lidar, a ensinar ele a lidar com isso. E muitas vezes nós esquecemos disso, tá? Então nós precisamos ser lembrados disso nessa noite, neste dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas precisa ser lembrado disso para que a gente aprenda também a validar essa emoção e falar, olha, eu sei que você está triste, eu sei que você está chateado, mas esse não, ou essa orientação é pro seu bem. Vai fazer bem pra você, eu tô fazendo por amor. E por mais que eu sei que você tá sentindo essa tristeza, tá tudo bem você sentir essa tristeza. Nós vamos aprender junto a lidar com ela agora. Por mais que você esteja sentindo raiva, nós vamos aprender junto a lidar com a raiva agora. Mas é válido isso que você tá sentindo, mas o não permanece. Porque é pro seu bem e pronto. Só que muitas vezes, também em contrapartida, e aí entra aqui um grande confronto que nós precisamos ter nesse momento, às vezes também, nós deixamos de educar por conta dessas emoções. Nesse aspecto, falhamos. Por quê? Porque nós não queremos ter trabalho. Nós não queremos ter o trabalho de lidar com essas emoções e de aprender com os nossos filhos ou ensinar os nossos filhos a como lidar com essas emoções. Então, muitas vezes a gente fala, olha, tá bom, vai, faz. Olha, tá bom, vai, fica no celular mais 2 horas. Já ficou 4, mas fica mais 2, porque pelo menos eu não tenho que lidar com isso. Tirar o celular da mão de uma criança, dizer um não para um adolescente, vai te confrontar e vai confrontar ele e vai precisar desse confronto que você o ensina a lidar com essas emoções. E muitos pais, infelizmente, não querem, porque isso dá muito trabalho. Demanda tempo de você sentar, explicar, conversar, administrar.
demanda diálogo, demanda você trazer a palavra de Deus, abrir a Bíblia, mostrar Gálatas 5 para ele, falar do fruto do Espírito, mostrar para ele Provérbios, onde diz que a sabedoria, né, o sábio aumenta, ouve o conselho para aumentar a sua sabedoria, sabe assim? Então, muitos não querem esse trabalho, de ter que lidar com as emoções, de ter que demandar tempo com isso. E nisso, muitas vezes, nós falhamos, porque educar realmente demanda muito trabalho. É necessário ter um coração alinhado à palavra de Deus e a Cristo para educar os nossos filhos. E essa questão de querer a perfeição, não entender que não existe perfeição, mas querer que não haja erros, não validar as emoções, né? E muitas vezes não ter e evitar o confronto para a educação dos filhos. Isso aqui foram 3 coisas que me pegaram nesse devocional de hoje, porque por mais que às vezes seja de vez em quando, mas é um de vez em quando que você perde uma oportunidade valiosa de alinhar o coração da criança e do adolescente. Então, eu precisava trazer essa reflexão aqui, por mais que às vezes confronte a gente, certo? Então, para ir finalizando aqui, para não ficar muito longo o vídeo, eu quero fazer hoje com você, propor hoje para você que você faça esse propósito com você, com o Senhor, de ensinar os nossos filhos a lidarem com as suas emoções de forma saudável, sabe? Mediante a palavra de Deus, amém? A lidarem com as suas emoções guiados pelo Senhor. Por quê? Porque essa questão de não validar as emoções das crianças, eu não sei como você foi criada, mas eu vim, né? Eu peguei um pouco dessa criação, aonde o que a criança achava não importava, não tinha diálogo, né? E eu acredito que muito menos na nossa infância, né? Na minha infância, do que era, por exemplo, na infância da minha mãe, do meu pai, dos avós. Mas ainda assim, né? E claro, tem que ter firmeza, tem que ter pulso, tem que ter regras, tem que ter limite, tem que ter orientação, mas também precisa haver diálogo, tá? E muitas vezes, hoje em dia, a falta de diálogo não é nem pela cultura só em si, é pela falta de tempo, né? De qualidade de sentar à mesa, enfim, como a gente já falou em outros casos, em outros devocionais aqui, muito tempo de tela, às vezes pouco tempo de mesa, tá bom? Então, vamos fazer esse propósito, alcançar esse objetivo fazendo esse propósito a partir de hoje, tá? O que mais? Aqui eu coloquei aqui. Ah, sim. E aí aqui, né, já falei que nós precisamos de um coração alinhado com o Senhor, com o Espírito Santo, para podermos educar os nossos filhos. E algo que eu coloquei aqui que é muito importante, que nós precisamos também entender. E isso aqui vai nos ajudar a lidar com essa questão das emoções, de validar as emoções, com a questão de exigir muita perfeição, né, que é o perfeccionismo ou a falta de erros. E também, às vezes, essa questão de a gente deixar pra lá, evitar educar para não ter conflito. Nós precisamos entender, e aí é nós mesmos, tá? Nós, mães e pais, precisamos entender que o aprendizado, ele é gradual. Acho que a gente também falou bastante sobre isso ontem, né? Quando a gente falou assim, olha, quando a gente fala pros nossos filhos, você precisa escovar o dente, vai escovar o dente, a gente não fala uma vez só, né? E ele, uma vez só, com 2, 3 anos de idade, e aí até os 18 anos ele vai escovar o dente todos os dias sem reclamar. Café da manhã, almoço e janta. Não é assim? Não é. Então a gente precisa estar falando, reforçando, ensinando, até que se torne um hábito. E é a mesma coisa na questão dos frutos do Espírito, na questão do fruto do Espírito, para que ele seja gerado esse fruto do Espírito, para que a criança, o adolescente tenha todas essas características, né? Todas estas... deixa eu lembrar a palavra aqui que me fugiu agora. Todas essas virtudes, né? Era essa palavra que eu queria usar. É preciso que a gente entenda que é aos poucos, é gradual. Mas como? Por isso que a Bíblia nos traz Deuteronômio 6, 6 e 7. Se você for ler lá, o contexto completo, ele tá falando o quê? Ensina a criança. Eu anotei aqui, ó. Assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Ou seja, é no dia a dia, é o tempo todo. E conforme a gente vai ensinando, e aí sim, usando as situações do dia a dia, usando tudo que tá acontecendo ali, eles vão aprendendo. Eles vão aprendendo. Deixa eu dar um exemplo pra você. Hoje, o devocional que eu fiz com o Matheus de manhã falou sobre caráter. Né? Essa luz aqui em cima tá me incomodando, mas eu não sei como tirar, tá? Então você me perdoa aí. O devocional que eu fiz com o Matheus hoje, a gente falou sobre caráter. E dentro desse contexto de falar sobre caráter, uma das coisas que eu abordei com ele o caráter é você ser quem você é, de forma genuína, quando você tá perto ou você tá longe, quando
tem alguém ou quando não tem alguém. Então, o caráter é quem você é quando ninguém tá vendo, né? Dentro de todas as coisas que nós falamos, uma das coisas que a gente falou foi isso. E aí, quando a gente tava indo agora à noite para um compromisso, no caminho, foi bem na saída da escola e tinha um monte de criança, criança não, eram já adolescentes, jovens, atravessando assim a rua, todo mundo junto, todo mundo indo, todo mundo passando no meio dos carros, todo mundo atravessando sem olhar, sabe como, assim, se eles estivessem passando ali, a rua é deles, daí então eles vão passando, aí como tá um passando, tá todo mundo passando junto, e ninguém olha, e ninguém toma cuidado, ninguém presta atenção, e os carros, né, que se virem ou que desviem, e aí ali, eu aproveitei aquele momento para falar com ele sobre, de novo, trazer o ensinamento. Falar, olha, tá vendo? Com certeza as mães mostraram como andar na rua. Que tem que atravessar na faixa, que tem que olhar para os dois lados. Eles já são grandes, eles já sabem. Eu tenho convicção de que as mães ensinaram, mas eles não estão fazendo. Então, isso também demonstra o caráter. O caráter é o que você faz quando ninguém tá vendo. O que você faz quando aparentemente não tem ninguém te analisando, te avaliando. Não é? Mas o Senhor está vendo. E os nossos filhos precisam entender isso e ter o temor de saber que Deus está vendo. Pode ninguém estar vendo, mas Deus está vendo. Pode ninguém estar sabendo, mas Deus está sabendo. Pode aparentemente não ter uma consequência, porque ninguém ficou sabendo. Seja boa ou seja ruim, mas Deus está vendo. Certo? E a consequência vem, boa e ruim, porque o Senhor está vendo. Sabe assim? Então, essas pequenas coisas que você vai aproveitando e ensinando, aproveitando e ensinando. Por isso que Deuteronômio 6 e 7 fala: eu todo dia, o tempo todo, assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar. Ele tá querendo dizer o tempo todo, ele tá querendo dizer aproveite as oportunidades do cotidiano, do dia a dia. Certo? Não um grande evento, não somente nos dias de culto da sua igreja, não somente na EBD, não somente numa conferência, não somente nas reuniões de domingo em família. Sabe aquelas reuniões de domingo em família que eu não sei se você já passou por isso, mas em alguns casos as reuniões de domingo de família parece a lavação de roupa suja, que daí tudo que aí você vai para lavar roupa suja. Não, reunião de domingo de família é um momento que pode acontecer sim, um diálogo ali para resolver, mas não é para isso apenas, é para um momento de comunhão. Então é no dia a dia que a gente ensina, certo? Por quê? A criança, ela não vai dormir, o adolescente, o jovem, a criança, ela não vai dormir um dia toda imatura e acordar no outro dia com domínio próprio. Nossa, ele acordou hoje com domínio próprio, com todo o fruto do Espírito, com todas as virtudes. Não, isso é ensinado, né? Isso é ensinado e o temor ao Senhor, certo? Quando a gente também ensina o temor ao Senhor, que o Espírito Santo começa a agir e gera arrependimento, tá? Não sei se você já teve essa conversa com seu filho, com a sua filha, mas desde muito pequeno eles precisam entender que quando existe o pecado, então, se não tem domínio próprio, e como a gente tá sempre, né, em desenvolvimento e serve pra gente também, não tem domínio próprio, não tem o fruto do Espírito, acontece o pecado. Aconteceu o pecado, eu preciso entender que eu pequei, eu preciso confessar o meu pecado, é bíblico isso está na Bíblia. Então eu preciso entender que eu errei, eu pequei, eu preciso confessar o meu pecado, porque a palavra diz que aquele que confessa seu pecado alcança a graça e a misericórdia do Senhor e amém, sabe? Mas assim, eu preciso confessar esse pecado, né? Eu quero até trazer esse versículo aqui, que na íntegra, para não ficar só naquilo que eu tô falando, tá? Para você. E para que você leve para ele também, Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. Então, o que confessa e a deixa alcançará a misericórdia. E nós precisamos ensinar isso para as crianças desde pequena. Então, assim, aconteceu o pecado, eu pequei. Então, qual que foi o meu pecado? A desobediência. Desobediência é pecado? Eu desobedeci, eu pequei. Eu pequei, e agora o que eu preciso fazer? Confessar o meu pecado. Entendendo que eu pequei, eu confesso o meu pecado, o Senhor me perdoa pelo pecado da desobediência. Eu não quero mais fazer isso, me ajuda a não fazer mais isso. Em nome de Jesus, eu peço perdão pelo meu pecado. E que toda a brecha de toda a legalidade seja fechada. E em nome de Jesus, me ajuda a não fazer mais isso. Amém. E vai fazer o que é correto, da forma correta. E pode acontecer de pecar novamente e vai pedir perdão novamente. Por quê? Porque a gente precisa explicar às nossas crianças, aos nossos adolescentes isso. Tá bom? Porque senão fica uma sucessão de erros que vai acontecendo. Ele não aprende a se desculpar, não aprende que é pecado, não aprende a pedir perdão pelo pecado e os erros continuam acontecendo. E nós sabemos que o pecado, sim, ele traz consequência. E sim, pecados abrem portas de legalidade no mundo espiritual. Então, tudo isso é preciso ensinar para as crianças, para cada criança na sua faixa etária de idade, com a sua linguagem e tudo mais. Mas o jovem, o adolescente, né,
ele já tem, a criança, a partir ali dos 11, 12 anos, já tem discernimento para entender esta verdade, sem muita ficção, né? É verdade nua e crua, como a gente diz, costuma dizer, preto no branco, e precisa ser dito, tá? Então, é algo que a gente precisa falar, ok? Por quê? Porque essas atitudes de entender o que é pecado e pedir o perdão e se corrigir, essas atitudes de nós termos diálogo, validar as emoções, de entender que eles não são perfeitos e ensinar eles a lidar com essas situações e com essas emoções, que vai gerar cada vez mais essas virtudes neles e vai evidenciar o fruto do Espírito, porque é errando que se aprende. Certo? Então, com muito carinho, com muito amor, foi o que eu aprendi nesse devocional de hoje, eu quero compartilhar com você. É errando que se aprende. Nós aprendemos errando. Eu já tinha falado disso ontem, o Senhor vem e reafirma novamente no devocional de hoje, falando do fruto do Espírito, falando do autogoverno, do domínio próprio. Então, eu quero, assim, que você entenda isso. Apesar de, quando eles já saberem, a gente um dia olhar e falar, nossa, aprendeu, uau! E parecer que foi de repente, não foi de repente. Foi nesse poder do todo dia, sabe? Nessa sua persistência, nessa sua resiliência de não desistir, não entregar os pontos, não terceirizar a educação do teu filho, da tua filha. Amém? E a grande evidência disso é você estar aqui nesses 30 dias de forma, assim, persistente, né? E pegando aí todas essas estratégias que o Senhor tem nos dado. Amém? Eu acredito que ficou mais longo do que eu gostaria, mas teve algumas coisas que não estava escrito aqui, que não estava anotado, mas o Senhor me trouxe, eu fui aqui compartilhando com você e também aprendendo com você, e isso é tremendo, era exatamente isso que eu queria nesses 30 dias, né? Aprender junto com você, crescer junto com você, e isso tem acontecido. E assim, eu quero em nome de Jesus profetizar, né? Terminar aqui profetizando que os nossos filhos, eles serão cheios do Espírito Santo, que eles terão, sim, muitas evidências do fruto do Espírito na vida deles, né? De todas as virtudes do fruto do Espírito na vida deles, inclusive o autogoverno. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sim ser munida de estratégias e ferramentas, além dessas que nós já aprendemos aqui hoje, para ensinar o seu filho e a sua filha a ser um grande homem, uma grande mulher de Deus, cheia de autogoverno, para que ele possa fluir daquilo que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela, de forma poderosa e abundante. Então, eu concluo com essa profecia em nome de Jesus. Eu quero pedir para que você possa compartilhar esse devocional com mais 7 mães, para abençoar no mínimo mais 7 gerações, né? E em nome de Jesus, que você possa estar conosco amanhã no 12º dia e nos outros dias que virão, porque nós vamos concluir esses 30 dias para honra e glória do Senhor. E eu quero parabenizar você que chegou até aqui, porque você é uma mulher forte, uma mulher posicionada, que tem apresentado a sua família, o seu filho em oração e guerreado nas regiões celestiais por eles. Amém? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua descendência. Até amanhã, no 12º dia. Compartilha esse vídeo e compartilha comigo também o que você tem achado, o que tem acontecido aí na sua casa nesses até aqui 11 dias de oração. Amém? Deus abençoe você, toda a sua descendência. Até amanhã, em nome de Jesus.